9 juntando bitcoins. nessa brincadeira aí. E aí que entra a minha história. Por quê? Porque esse site do Bruno, quem criou fui eu. O Bruno sempre foi afim de empreender na internet. Ele queria empreender alguma coisa. Ele sabia que a forma de ganhar dinheiro, mais dinheiro, era empreendendo. E se a gente ganhasse mais dinheiro, a gente ia poder investir mais. Então ele queria empreender de alguma forma. E aí ele falou, putz, vou ter alguma coisa na internet. E ter um blog, naquela época a gente, né, tinha o AdSense lá, que pagava pouca coisa, mas já era alguma coisa. Uma renda passiva, quase, né? Você escrevia um artigo uma vez por mês, o pessoal ficava acessando. Sim. E aí eu criei esse site, comprei um curso, criei um site, né? Botei lá os códigos, nem eu sei como que eu criei, mas eu criei. E aí, logo depois, o Bruno ficava escrevendo pro site, aí o Bruno falou, putz, você gosta de alimentação saudável, você tá nessa vibe, eu tava nessa vibe de estudar, escreve sobre isso. E aí eu criei um site pra mim e comecei a escrever sobre isso também. Teve até um ponto antes disso, porque a gente queria empreender, a Malu criou o site pra mim. Só que o site não dava dinheiro. Ele tava me dando um monte de bitcoins que não valiam nada. E além disso, dava uns R$1.000 por mês. Então, a minha cabeça, quando a Malu chegou e falou, poxa, eu não quero continuar na ciência política, eu vou completar a faculdade, mas só pra ter o diploma, porque eu vi que eu não quero trabalhar com isso. Eu falei, vamos abrir uma franquia então. A gente foi atrás de franquia pra abrir. Só que, cara, pra fritar um hambúrguer é R$1 milhão. Pra vender um cachorro-quente é 500 mil. Naquela época. Hoje em dia deve ser mais caro. Né? Porque isso era 2014. Veio aqui, falou que com R$90 mil a gente abre a franquia lá da pizza. Exatamente. Lá, aquela pizza que é só de Tá super barata essa. Tá barato, né? Super barata. Você investiu já? Ainda não. Ainda não. Tá juntando. Tô juntando. Falta só os 90 mil. Já tem 90 centavos. Né? Mas é uma pizza, como que era? Era barata de 25 Era R$25, a partir de R$25. Aqui em São Paulo é isso? Franquia. Ah, né? franquia você bota em qualquer essa lugar. tá muito barata. Porque na época que a gente viu... R$1 milhão? Cara, R$1 milhão era pra você ter uma franquia de nome... era R$500 mil. Cacau Show, a gente queria uma franquia... Poxa, vale a pena você pegar uma franquia que ela já tenha feito parte do trabalho pra você. Ter uma marca forte a ponto de você poder abrir o Se pessoal. você vai pagar um monte de coisa pra eles, eles têm que pelo menos te dar muita coisa, né? O sistema, o nome, e hoje tem muito negócio que é uma franquia, o cara abriu 3 unidades, ninguém conhece, o cara quer cobrar um dinheirão de você pra te dar um sistema mais ou menos. A gente queria alguma coisa validada. A divulgar o negócio do cara, né? Exatamente. Só que era muito caro pra fazer essas franquias maiores e a gente pensou em abrir uma Cacau Show no final das contas, que também já era um valor mais alto. Eram uns 400 mil, fora o que tinha que ter de fluxo de caixa, que a previsão de retorno era em torno de 2 anos. Nossa. Só que isso era 2014 e depois, 2014, 15, 16, foram anos de crise no Brasil. Pra variar, né? Tá sempre em crise aqui. Mas foi uma ótima ideia que não ter aberto no final das contas. Mas quando a gente viu que não ia abrir, eu falei, então vamos empreender de outra forma. Em vez de abrir uma franquia dos outros, vamos fazer uma franquia do site. Aí você pega o que eu já tenho, você copia, cria um outro site e escreve sobre alimentação. Foi isso que a gente fez. Foi. Aí do Você Mais Rico surgiu o Você Mais Fitness, que foi o meu. E aí eu comecei a escrever, mas eu tenho dislexia, então não tenho facilidade para escrever. Então eu demorava, né? Dias e dias para escrever lá um artigo. Escrevia bem. Eu até escrevo bem, mas demando mais tempo e tal. E aí, nesse meio tempo, o Bruno foi hackeado no site. Não foi plagiado no site. Então, Plagiado? Pegaram o mesmo nome, é isso? Não, esse artigo dele do Bitcoin, que dava vários Bitcoins pra gente, um cara foi lá, copiou o artigo. Igualzinho E fez um vídeo no YouTube. Esse foi o ponto, foi o vídeo no YouTube. Foi o ponto no YouTube. Porque esse artigo, ele ficava em primeiro nas buscas do Google. Então era normal que sites menores copiassem ipsilíteres o artigo e colocassem. Só que eles ficavam muito abaixo de mim no Google, não tinha problema. Só que esse cara, ele copiou, botou no site dele e ele fez um vídeo mostrando a cópia. E ele não mudou nada, porque eu tenho o hábito de escrever e falar, usar perguntas retóricas, né? Mas Bruno, se tal coisa aconteceu, o nome do cara era Ricardo e tava lá. Mas só faltava ele colocar mais Bruno e ele chama Ricardo. Tinha, tava igualzinho. Mas Bruno, se tal coisa acontecer. Tava igual. E o site dele não tinha mais buscas do que o meu. Só que o vídeo do YouTube tinha muito mais, sendo muito mais novo. Prefere ver, E ele botou os links dele. Ele botou os links dele, ele tirou os Aí meus. você se ligou e falou, vamos ter que ir pro YouTube, é isso? Foi exatamente isso. Até porque eu reclamei, né, com o Google. Falei, poxa, o cara, ele pegou o meu material e o Google, ele, de maneira muito sensata, me respondeu e falou, olha... Esse cara, ele fez um vídeo do seu material. Se ele fosse no seu site e falasse de você, falasse tudo certinho, você entende que seria um material novo? Eu entendo. Você tá absolutamente certo quanto a isso. Aí eu pensei, tenho que ir pro YouTube. Só que eu era militar naquela época ainda. Eu saí do exército só em 2017. E
não era essa época atual, que tá todo mundo na internet. Eu era primeiro de turma ainda no exército. Então o pessoal esperava, poxa, o Bruno um dia vai ser general, por exemplo. Eu tinha medo do que as pessoas pudessem pensar se eu começasse a mostrar minha cara em vídeos. Eu pensei, vou esperar. Mas a Malu era muito comunicativa. A gente não sabia que ela tinha dislexia ainda. Mas como ela tinha dislexia, não é muito bom você botar uma pessoa com dislexia pra ficar escrevendo, ganhar a vida com isso. Não é o melhor uso dela. É que nem, por exemplo, a gente pega um cavalo. Sim. Cavalo de corrida. O melhor uso pra esse cavalo é deixar ele com uma carga leve, né? Afinal, é um cavalo de corrida. Não é pra você oprimir ele com um fardo pesado. Pra isso, você tem um burro de carga. Então, eu tava pegando um cavalo de corrida, que era Malu, que é super comunicativa, super simpática, e colocando pra escrever. Quase como pegar um peixe e botar pra subir uma árvore em vez de botar pra nadar. Aí, quando eu falei, você tem que ir pro YouTube, veio a história da luminária. Porque a Malu falou, poxa, mas a gente não tem câmera pra gravar. Ah, não tem... Mas tinha celular. A gente não tinha nada. Tinha celular. Daí ela falou, mas não tem iluminação. Daí eu entrei no YouTube e pesquisei como fazer iluminação caseira. Tinha vídeo ensinando. Nossa. Falei, a gente faz a iluminação. A gente fez com cano de PVC. Vai fazendo a voltinha. Fizemos. Até hoje tem lá em casa, né? Antes, no início, funciona. a gente usava... Luz fria? A gente botou a lâmpada amarela pra ficar Tinha 3 boa. bocal. Não, é bem feito. Não, muito 3 bocal. profissional. Não, era 2 brancas e uma amarela amarela pra poder dar o contraste bom. Gastamos R$130 na luz. E a gente fez uma estrutura com cano de PVC que ela ficou assim, adaptável. Ela ajustável, né? E a gente usou como peso pra ela não tombar um pote de whey cheio de areia. Eu pensei em trazer esse também. E o detalhe é que a gente ia gravar com outras pessoas levando esse equipamento. Nossa. Chegava os 2 malucos cheios de cano de PVC, total, né? com um pote de whey, né, pra gravar. E foi assim que surgiu o canal dela. Assim e deu certo muito rápido. Você tinha o mic ou sem mic? Não, sem microfone era do celular. Só no celular mesmo. E um detalhe, a gente falou, vamos investir no celular então. A gente trocou o celular da época que a Malu tinha um S3, eu acho, compramos um S6. E na semana que a gente comprou, caiu no chão e rachou. E rachou bem na câmera, assim. Como tipo, assim, cara? Qual a chance de acontecer isso? Foi triste. Pois eu foi deixei triste. cair no chão. Eu deixei de cair no chão. Foi traumático. Foi assim traumático. Que começou o canal no podcast, porque o Bruno falou, não, você tem que começar do YouTube. E aí a gente... Que ano foi isso? Isso foi 2016. 2016. Tá. Foi maio de 2016. Foi. E aí eu comecei a fazer vídeos no YouTube, sempre sobre alimentação saudável. Eu falava sobre o low carb. Eu peguei uma época onde low carb ainda... Você já ouviu falar de low carb? E low carb não era estourado, né? Então era, tipo... Foi bem antes de chegar ou estourar no Brasil. Modinha, de virar modinha. E quando virou, eu tava bem posicionada, né? Quando começou a história. Então, todo mundo que procurava low carb no YouTube, os meus vídeos eram os primeiros, assim. Eu explicando o que era low carb, como colocar num dia a dia, fazendo receita em casa, né? E na nossa cozinha, que era uma cozinha super simples e tal. E foi assim que começou. E foi... Parece 2 crianças lá. Hoje em dia, né? Quando a gente assiste. Porque eu não tinha barba, né? A gente... Quantos isso anos, faz... 7 anos já, né? Faz 6 anos. 6 anos. Mas a gente era outra pessoa, né? Não, tipo, cabelo compridão, dá assim. vergonha ver, né? O jeito de falar é diferente. Falava totalmente truncada, assim. Não, o primeiro vídeo que a Malu foi gravar no YouTube, eu tive que sair de casa pra ela gravar. Cara, eu tinha muita vergonha. É muita vergonha, cara. A primeira que eu gravei de madrugada, não tinha ninguém. E eu falando, o que eu tô fazendo, cara? Eu tô falando com uma câmera. É muito estranho, estranho. E não tem a reação, né? Aqui é diferente, por exemplo, se entrar no chat, certamente vai ter alguém ou te amando ou te xingando, certamente xingando mais. Porque o YouTube é triste nessa questão, mas tem uma reação. E quando você faz também no Instagram, é uma reação quase que imediata. Enquanto quando você começa a gravar, principalmente o vídeo gravado, é totalmente diferente. E aí teve vai editar, né? vai editar. A gente queria não ter que editar, então era gravar sem errar também no começo. Nossa, é mesmo? Vai... Não, mas eu editava. daí rapidamente a gente viu que não dava, que tinha que editar. Mas era engraçado que eu pensei, bom, a Malu vai gravar, eu vou ajudar ela e eu vou ser tipo o diretor. Aí eu botei pra gravar, eu ficava atrás da câmera assim, analisando. Nossa, era um inferno ele atrás. Aí ela não gostava, porque ela falava alguma coisa e fazia assim. Ela via que tinha errado, ela falou, sai de casa, vai passear. Falei não, foi bom. Eu falei, porra, então pra que você tá fazendo essa cara? Aí ele ia embora, saía de casa, ou nos primeiros, né? Depois ele começou a me ajudar e tal. E foi assim que começou o canal no YouTube, depois a gente foi pro Instagram. E começamos essa história de... A Malu, ela cresceu muito rápido pros nossos parâmetros da época, porque em 6 meses ela saiu do 0 e bateu 100 mil inscritos no canal do YouTube. Pô. Aí quando ela fez isso, eu vi que tinha um pessoal fazendo vídeo de educação financeira. Um tal de Thiago Nigro,
que hoje a gente virou sócio. Pois é. Natália Arcuri. Tinha o Serbasi, que era um cara que eu conhecia de livros há muito tempo. E eles estavam crescendo bastante. E eu pensei, poxa, se a Malu fez e deu certo, será que se eu fizer a mesma coisa com educação financeira vai dar certo? E eu pensei, vou arriscar. Só que eu até falei pra Malu, eu acho que eu nunca vou ser tão grande quanto você, porque todo mundo quer ser mais saudável. Mas nem claro todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo Eu falei mundo isso. Quer ficar rico. Você não, tava idiota. não imaginava, não que, imaginava que esse nicho era grande, né? E aí eu passei a Malu também muito rápido no final das contas. Aí ela me devolveu, ela falou, parece que todo mundo quer ficar rico e nem todo mundo quer ser saudável. Ninguém tá tão preocupado assim com o tanquinho. Pessoal, mas esse foi o começo da história. Que bacana. E aí você fez um canal. Fiz um canal. Qual era o canal? Você Mais Rico. Que era o mesmo nome do site. Existe até hoje. Tá com 1 milhão de inscritos. O meu canal não existe mais. Existe, tá lá. Vocês podem entrar. Mas você não abastece Mas mais. eu não abasteço mais ele. Ele tem 300 mil uns 350 mil. Fazer alguma coisa com ele, né? Ah, não. Transformar em alguma coisa. Tô de boa, vai o deixar pessoal tipo me museu lá. É? Não é xingando. É porque o que aconteceu é que... Eu virei um pouco. Eu não falo tanto hoje em dia sobre alimentação saudável. Ah, não? Eu passei mais para hábitos saudáveis. Então hoje. Tem a ver. Não, total. Eu vendo um curso que inclusive está aberto, que é o Materializa, e ele é sobre como colocar em prática a sua alimentação, os seus hábitos saudáveis, se tornar uma pessoa mais saudável, de fato, né? Sair da nutricionista com o plano alimentar, usar 2 dias e depois nunca mais olhar o plano porque você desistiu. Não, eu faço você colocar em prática aquilo. Então, a gente tem lá ferramentas para que você, de fato, coloque em prática a sua alimentação saudável. A gente conversa sobre as coisas básicas de alimentação, de treino, para que você tenha autonomia de tomar suas decisões e aprender o mínimo sobre saúde, porque as pessoas têm essa mania de terceirizar a saúde total, né? Como você vai terceirizar tanto que você nem consegue escolher quando o médico te fala qual a melhor alternativa para você, né? As pessoas, hoje em dia, elas literalmente terceirizam a sua Mas por que você acha saúde. que acontece isso? É porque a culpa nunca vai ser dela? É isso? Pode ser. Não, é porque fazer dieta hoje em dia, né? Você deixar de comer a jujuba aqui, por exemplo... É muito sacrifício. Só pra contrariar, né? É um prazer imediato que você vai deixar de ter naquele momento por um prazer futuro do seu corpo legal, da sua saúde legal. Então, você tem que ser, querendo ou não, mais maduro para que você consiga fazer essa escolha de não ter o prazer imediato, adiar esse prazer para um prazer futuro. E as pessoas não estão afim disso. Na verdade, a nossa geração, hoje em dia, ela só quer ser aceita, ela só quer o caminho mais fácil, se der um pouquinho mais de trabalho lá, deixa quieto. Essa escolha ela é difícil pelo seguinte, né? Eu já comi meu jujuba, vou comer uma outra só pra demonstrar um pouco. Mas se eu comer essa jujuba, a recompensa é imediata. Claro. Eu sinto aquele prazer. E o malefício, se vier só no futuro, como é só uma jujuba, não vem. Você nem sabe, né? Mas se eu ficar fazendo isso todo dia, o malefício é daqui a algum tempo ganhar algum peso, alguma coisa assim. Agora, se eu abro mão da jujuba, eu perco agora, eu deixo de ter um prazer por um benefício que eu vou colher só no futuro. Então, é muito melhor você colher agora do que lá na frente. A gente, como ser humano, é naturalmente imediatista. Mas o ponto da terceirização, eu acho que é normal o pessoal terceirizar tudo hoje em dia, porque a vida é cada vez mais complexa, né? Se a gente voltasse 100 anos no tempo e falasse, não, você vai ter que ter um profissional para te falar o que você tem que comer. As pessoas do começo do século XX falando, tá maluco? Eu vou comer o que eu sempre comi, o que os meus avós comiam. E talvez não precisassem mesmo desse profissional, porque era muito simples, né? Era comida de verdade, era aquela comida. Hoje em dia se criou tanta coisa, por exemplo, essa jujuba. Industrializados que não existiam naquela época. O que tem na jujuba? Açúcar, aí você vai olhar nos ingredientes. Goma xantana. Um monte... Não, goma xantana ainda é ok, né? Não, mas é um monte de sigla que você nem reconhece como comida. Se você mostrar pra alguém, pro seu tataravô, ele vai dizer, não, isso não é de comer. Isso não é comida. E a gente come, né? Então, era, de fato, antigamente não precisava, talvez. Mas isso não é só pra comida, isso é pra tudo. O mundo tá cada vez mais complexo. Porque você pensa, o pessoal não tá terceirizando só saúde, alimentação, tá terceirizando tudo que pode terceirizar porque tá complexo, pô. Investir o dinheiro é cada vez mais complexo. O mundo